Restrição alimentar religiosa nas religiões hinduísmo, espiritismo e zoroastrismo. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com cerca de 1 bilhão de fiéis, e é considerada uma das mais antigas e mais complexas religiões, já que ela engloba quase todas as tradições religiosas, com exceção do budismo e jainismo. O nome hinduísmo é de origem persa e denomina o rio Hindu, fazendo assim uma referência a todos os povos que viviam no subcontinente. No hinduísmo também não há nenhum fundador como em outras religiões. Costumes e crenças no hinduísmo. É comum entre eles a prática de cantorias, já que em seus rituais envolvem oferendas aos deuses cultuados em forma de imagens e meditações. Entre os rituais podemos citar o Anaprasham, que é quando ocorre a primeira ingestão de alimentos, o Panayana, que é a iniciação formal para a educação das crianças, e por último o Saraji, é o qual se reverencia os falecidos por meio de banquetes. A reencarnação no hinduísmo tem dois aspectos muito importantes. O primeiro é a morte e a cremação, que é considerada quase sempre obrigatória, já que no hinduísmo a crença na reencarnação é baseada no karma, uma lei moral de causa e efeito, já que a reencarnação é o ciclo contínuo de renascimento a que estamos submetidos, chamado de samsara. A veneração de imagens é outro ponto muito forte no hinduísmo, pois se considera a imagem como manifestações divinas, para a qual existe uma iconografia específica em termos artísticos. Entre as entidades, nós podemos citar as mais conhecidas, que são Brahma, criador do universo, Shiva, Deus Supremo, Vishnu, que é responsável pelo equilíbrio do universo. Além deles, também podemos citar o Ganesha, que é o deus da sabedoria, Matsya, salvador da espécie humana, Saraswati, que é matrono das artes e da música. Aqui no Brasil, a religião é pouco comum, mas existe cerca de 5.000 praticantes da religião nos estados de Goiás, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. No estado de São Paulo, existe uma comunidade e até mesmo um templo dos chamados Vedas, onde são oferecidos cursos voltados à prática da religião para praticantes e não praticantes da religião. Um dos movimentos mais conhecidos da comunidade no estado de São Paulo foi a Revolução da Colher, que lutava pela implementação e ensinamento do vegetarianismo. No hinduísmo, boa parte das pessoas são vegetarianas, em respeito às formas de vida superiores, no caso as vidas dos animais. Aproximadamente 30% da população hindu é vegetariana. Embora existam hindus que comem carne, eles predominantemente se abstêm da carne de boi ou vaca. Isso acontece porque o povo Vedic dependiam fortemente do leite de vaca e produtos derivados. Devido a isso, a vaca acabou sendo uma figura maternal, como a mãe que protege e apoia seus filhos. Por isso, na Índia, a vaca é como um animal sagrado. Pratos típicos. Entre vários pratos típicos, nós podemos citar a samosa, que é um aperitivo que pode acompanhar refeições. Ela tem um formato que lembra as coxinhas brasileiras, sua massa é semelhante à de pastel e o recheio é de vegetais. O outro é masala mix, é uma variedade de molhos com ervas e pimenta, e é nada mais do que um feijão cozido com molho. Apesar de boa parte da população na Índia ser vegetariana, há aqueles que consomem carne de frango e outras carnes, menos a bovina. O lasagna tikka é nada mais que um frango marinado no iogurte caseiro e frito. Já o paneer tikka é uma opção vegetariana do lasagna tikka. O lasagna é ricota marinada no molho de iogurte natural e alho. Já o naan é um pão e acompanhamento feito de água, trigo, sal e fermento. Pode ser leve, saboroso e muito temperado. Já o palak paneer é um queijo cozido com espinafre, cebola, creme de leite e outros temperos, que pode agradar não só a vegetarianos, quanto aqueles que não são vegetarianos. Ao que é o zoroastrismo. É uma doutrina monoteísta oriunda da Pérsia. Surgiu durante o século VI a.C. Sua criação é atribuída ao profeta Zaratustra,
E essa religião está baseada no dualismo, ou seja, defende a ideia que há duas forças regendo o mundo. Uma força representando o bem e a luz, Ormus, e a outra representando o mal e as trevas, Arimã. Explicação do símbolo. Um ícone importantíssimo para essa religião é o Farravar, que representa a alma humana antes do nascimento e pós a morte. A figura humana representa um ancião, que simboliza a sabedoria da idade. As duas asas, em ambos os lados, têm 3 penas maiores, que indicam bons pensamentos, boas palavras e boas obras. A parte inferior do Farravar consiste em 3 partes, representando maus pensamentos, más palavras, más ações, que são a causa da miséria e infidelidade para os seres humanos. As duas caudas representam as forças positivas e as forças negativas. A cauda da esquerda, direcionada para a face, indica que temos que avançar em direção do bem, e a cauda da direita, direcionada para trás, indica que devemos dar as costas para o mal. O anel central simboliza a eternidade do universo ou a natureza eterna da alma. É representado pelo círculo, pois não se sabe o começo nem o fim. Uma das mãos do ancião aponta para a frente, indicando que há apenas uma direção para escolher na vida, que é sempre seguir adiante. A outra mão segura um anel. Alguns intérpretes consideram que, assim como a aliança de casamento, representa lealdade e fidelidade, que é a base da filosofia zoroastriana. Apesar de não encontrar muito conteúdo falando sobre os hábitos alimentares dos seguidores do zoroastrismo, encontramos falando sobre as restrições alimentares. Algumas delas são não consumir carne de mamífero, como gado, porco, coelho, também não consumir aves de grande porte, peixes ósseos, pois eles acreditam que esses animais carregam significados importantes. Apesar de não consumir a carne do animal em si, é permitido que eles consumam os derivados, como os ovos, leite, queijo, manteiga, contanto que esses animais não tenham sido criados em confinamento e não tenham sofrido maus tratos. À esquerda, nós temos a imagem do arroz iraniano, que é um prato típico consumido no dia a dia. Esse arroz ele leva manteiga, açafrão diluído em água e uma redução de berberes e açúcar. Berberes é um frutinho vermelho e azedo, que é muito parecido com a semente de romã. Então, nesse arroz, ele traz sabores doce, azedo, amargo, salgado e é servido com frango. O frango também não é um simples frango. Ele é cozido na água onde foi dissolvido o açafrão para colocar no arroz. E depois ele é frito em manteiga e coberto com molho de tomate que foi preparado com limão seco. Esse limão seco não é o limão em pó que nós encontramos aqui no Brasil. É um limão que ele é desidratado inteiro e ele é cozido nos molhos que vão acompanhar os pratos, o que dá um toque bem diferente. Outro prato muito típico, que é muito procurado nos restaurantes, é a sopa de feijão com macarrão, que é uma sopa bem grossa de feijão, que leva muitas ervas, espinafre, vegetais como batata e beterraba, macarrão, óleo de menta, cebolas fritas e é finalizada com iogurte. O Espiritismo é uma doutrina de cunho científico e filosófico, estabelecido no século XIX por Denisard Epilote e Leon Rimbali, mais conhecido como Allan Kardec. E, diferente do que se imagina, Kardec não foi algum tipo de místico excêntrico que sempre se dedicou ao mundo imaterial. A vida dele foi dedicada a dar aulas, e foi nesse período em que ele realizou sessões de mesas girantes, e que é onde que acontece a movimentação de objetos sem algum tipo de intervenção perceptível. Além disso, ele fundou livros como exemplo, o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita.
O interesse por esses fenômenos aprofundou o seu fascínio pelo mundo dos desencarnados, dando a origem da obra O Livro dos Espíritos, que hoje fundamenta os ensinamentos do Espiritismo. Nos livros que ele publicou, relatam a experiência de algumas pessoas com o mundo dos espíritos e legitimando a importância do conhecimento deste outro mundo. Segundo os princípios espirituais, o indivíduo deve praticar caridade como forma de estabelecer a melhora de sua condição espiritual presente em suas posteriores reencarnações. Esse princípio se sustenta na premissa de que o mundo terreno integra e outra infinidade de mundos onde os espíritos habitam graus de evolução superior e inferior. Esse princípio explica o sofrimento humano, sendo este compreendido como resultado da intervenção de espíritos ou de ações ruins praticadas com outras reencarnações. No Brasil, a religião tem um grande espaço de divulgação e ocupando o atual posto de maior nação espírita do mundo, diferindo-se das demais religiões que praticam este contato direto com os espíritos. É comumente chamado de kardecismo. Allan Kardec. Allan Kardec foi responsável pela sistematização dos conhecimentos da doutrina espírita. Vampirismo. Tradicionalmente, a humanidade crê no vampiro como um ser que não pertence mais ao mundo dos vivos. Normalmente, à noite, ele deixa a sepultura para sugar o sangue das criaturas vivas. Conforme a doutrina espírita, este conceito não está completamente errado, pois são justamente os espíritos desencarnados, portanto livres da matéria, que se nutrem das energias dos encarnados. A única diferença é que eles podem praticar esse ato a qualquer momento da escala temporal, não somente no período noturno. No vampirismo, as entidades ainda não desenvolvidas espiritualmente, prisioneiras dos desejos e caprichos humanos, dos recursos da matéria e de seus pensamentos inferiores, são atraídos pela constituição física dos vivos e também por outras criaturas já mortas, do quais elas extraem a essência vital. Vegetarianismo. Segundo estudiosos, os 7 humanos evoluíram como carnívoros, passando assim a considerar que temos direito de viver. A carne nutre a carne. No espiritismo, não se é obrigatório ser vegetariano. O espiritismo é, acima de tudo, uma filosofia de vida, não aplica o dogma como base religiosa. Allan Kardec disse em seu livro: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Em 1971, Chico Xavier, durante um programa, parecia instruir uma alimentação com carne. Já em O Consolador, que é um livro espírita importante, o autor Emmanuel foi incisivo ao condenar o consumo da carne. Sendo assim, é importante deixar claro que ser vegetariano não implica em ser bom, e não implica em ser ruim. Entretanto, sem dúvida, quando se deixa de comer carne de animais, a sintonia com energias elevadas se dá mais facilmente.